cultura, arte, informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Fala, galera de casa, programa República na área com vocês mais uma vez, gravando aqui do nosso estúdio no CPA. Você de casa já sabe, né? A vista mais bonita da cidade. E hoje o nosso programa está colorido, tá mais alegre, tá mais bonito, porque o assunto é um assunto muito sério, mas com certeza é um assunto que vai informar você aí de casa. Hoje nós vamos falar sobre diversidade, ideologia de gêneros, parada LGBT. Vamos falar sobre tudo isso e para bater um papo sobre esses assuntos aí, que com certeza vai mexer com você aí de casa, nós estamos recebendo um time que vai responder perguntas e bater um papo super legal com vocês. Ali na ponta direita, ele que é aluno de publicidade e propaganda, Heitor, não é isso, Heitor? Bacana. Aqui ao meu lado, ela que é presidente aí de um coletivo das mães, né, da diversidade, e uma pessoa bastante atuante nas causas LGBT, que é uma pesquisadora também de ideologias de gênero, Simone Araújo. Simone Araújo, tudo bem, Simone? Prazer, Simone. Aqui ao meu lado, a minha querida amiga, que eu tenho prazer de revê-la, tem tempo que eu não a vejo, ela que é apresentadora de TV também, é artista, é cantora, é música e vai bater um papo com a gente, que é a Janaína Ferreira. Tudo bem, Janaína? Prazer em revê-la. E ali na ponta ele também, que é aluno de publicidade e propaganda, que entende bastante desse assunto aí, está participando com a gente aqui, que é o Gustavo Henrique. Tudo bem, Gustavo? Na música, nós temos um cara que veio lá do sul do país, veio lá da ilha de Floripa, que é o André Felipe. Beleza, André? Vamos bater um papo aí no finalzinho aí do bloco e também você vai cantar canções aí pra gente. E claro, hoje você está vendo a nossa tribuna livre, que vocês estão vendo ali, as duas estão hoje aí comandando o time, que é a Bia, que você já conhece, e nos últimos programas a Laura, que abrilhantou aí a nossa tribuna, que vão fazer perguntas daqui a pouco e vão interagir com a galera sobre esse assunto. Mas eu já pergunto e começo o programa perguntando para a Simone exatamente o seguinte, para a gente esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Simone, explica para a gente o que vem a ser a ideologia de gêneros. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Conheço o programa, parabenizo pela ótima organização. Quando se fala de ideologia de gênero, na verdade a compreensão que prevalece é uma compreensão meio invertida. Porque quando se fala de ideologia de gênero, a gente tem que levar em consideração que o que aconteceu historicamente, na verdade, foi uma construção de uma ideologia hegemônica, que é a ideologia da heteronormatividade. Essa ideologia, essa ideia, né, dessa hegemonia da heteronormatividade, ela acabou sendo consolidada pelos mais diversos discursos que foram construídos na ciência, nas várias religiões, no direito, né, e acabou prevalecendo como uma ideia de uma naturalidade. É como se a heteronormatividade fosse necessariamente a ideia que é o natural, então o que não é dentro desse padrão, né, da heteronormatividade é que passou a ser visto e interpretado como sendo ideológico, quando na verdade a diversidade sexual, a diversidade da orientação sexual, a construção das identidades sexuais, elas são diversas, elas são variadas e próprias da natureza humana. Então a diversidade é que é própria. A heteronormatividade é uma construção social, histórica e cultural, e o que ficou passando a ser compreendido como ideologia é exatamente, né, a diversidade. Essa diversidade então, que a gente precisa mostrar, né? Exatamente. E aí eu pergunto para a Janaína exatamente o seguinte, Janaína, quais são os desafios dessa realidade e dessa diversidade hoje em dia? Como você observa, ou seja, esse momento, né, do homoafetivo, esse momento do LGBT, principalmente agora no Brasil, né, nesses anos meio complicados? Então, a gente falando de um cenário político, tá meio osso, sabe? Muito difícil, né? Mas eu acho que tá
pensando assim em questão de amadurecimento mesmo, está muito mais incrível. É muito mais interessante que quando eu paro para pensar, por exemplo, né, que a juventude, que é diferente da minha idade, tem hoje mais abertura para amar, sabe, livremente, do que eu tinha na minha época. Isso é muito mais incrível. Então, assim, você sofreu preconceitos quando você, por exemplo, se descobriu nessa condição e aí, assim, se mostrou para as pessoas, para a sua família? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história. A pergunta é quem não sofreu, sabe? Isso, né? Quem não Exatamente sofreu. pelo que ela falou, né? Dessa coisa de ser algo que as pessoas não consideram normal, né? Assim. Sim. E a gente vem, né? Eu sou mulher, eu sou lésbica, e eu estou no mundo completamente machista. Completamente muito machista. Inclusive as mulheres machistas Inclusive também, mulheres né? machistas, verdade, né? Que é uma desconstrução que a gente tem que fazer ao longo, né, dessa vida, assim, e tentar também desconstruir esse pensamento. Mas, enfim, o preconceito ele existe sobre qualquer âmbito. Quando se fala tanto de ser mulher e de ser homossexual também, né? Então todos sofremos ou na escola, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou nas escolhas que se faz, sabe? Ou nas abdicações que se deve fazer, que se fazem por aí, né? Justamente por ter uma orientação sexual diferente do que é considerado, entre aspas, normal. E assim, eu queria repercutir com a Simone e depois falar com o Heitor exatamente o seguinte: a gente observa realmente que existe uma evolução nesse sentido, estamos aqui né, debatendo sobre esse assunto e tudo, mas existem lugares no mundo onde a restrição a isso é algo assim inimaginável. Assim. Tem lugar que a galera é condenada à morte. Como que a gente consegue reverter isso aí, apesar de ser uma coisa cultural dos caras? Exatamente. A gente tem, como você disse, né, e eu, como eu sou do direito, a gente acompanha muito isso através do estudo de direito comparado. Existem países que condenam a homoafetividade à morte, né? Principalmente países onde prevalece um fundamentalismo religioso. E quando a gente fala de como proceder, como fazer isso, é uma desconstrução extremamente complexa. Porque em todos os discursos, em todas as relações sociais, a questão da heteronormatividade, do patriarcalismo, do machismo, como a Janaína disse, está muito imbricada. Então, na verdade, eu penso primeiro num processo de ressignificação, para depois pensarmos numa desconstrução. Mas aí vem um outro desafio também, né? Você não pode também pôr no chão, vai desconstruir o que fica no lugar. Então, eu acho que é um trabalho, e educadora que eu sou... É algo feito gradativamente. Exato. Eu acredito muito no trabalho da informação. Com informação responsável. E por falar em informação, a gente vai com eles lá da Tribuna Livre, que hoje está com uma dupla, né? A Bia e a Laurinha. Eu vou com a Bia agora. Ô, Bia, ficou um tempo fora, hein, Bia? Achei até que você ia embora, mas você está de volta com a gente aí, né? Estou de volta aqui. Bacana. E tem pergunta pra gente aí? Temos sim, agora com a aluna Maria Clara, do curso de Publicidade e Propaganda. Eu tenho uma pergunta que ela é, assim, meio pessoal e também não. Eu estou me descobrindo agora e eu estou tendo problemas com preconceito dentro de casa. E eu queria saber como que vocês lidaram com isso, como que foi lidar, como é o preconceito com a própria família dentro de casa. Tá, existiu em minha casa, existiu na casa de todas as pessoas, né? Que difícil é você achar aquela mãe, aquele pai que reage tranquilamente a esse primeiro momento. E assim, a única coisa que eu costumo propagar, e foi o que eu disse para os meus pais, é que o meu afeto independe de sexualidade, sabe? O meu afeto é meu, o meu sentimento é meu, eu ofereço para quem eu quiser, sabe? E eu não esperava, sinceramente, assim, que fosse vir de cara logo uma reação muito positiva. Porque, claro, é um choque, né? É aquela coisa, ninguém cria seu filho para ser gay, sabe? Como se houvesse saída para ser ou não ser homossexual. Então, nenhum pai espera que você chegue e fale, uma notícia para te contar, sabe? Vem cá, reúne todo mundo, é o seguinte, eu sou gay. Eu sou hétero, sabe? Não é difícil, mas assim, o que eu acho que é importante
em todos os momentos, é mostrar que você tem consciência do que você sente, sabe? Que você tem consciência que o seu sentimento é muito mais importante do que qualquer opinião, inclusive a deles, sabe? A aceitação, ela vai vir com o tempo mesmo. Olha só, tenho certeza que você de casa está gostando do nosso debate, chegou até mais perto da televisão para ver a galera debatendo, porque estão falando coisas muito importantes, talvez seja a realidade aí da sua casa, da sua família. Vamos terminar esse primeiro bloco com música, com ele, André Felipe. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Me